Então, a pergunta que se faz é: o cristão ele é obrigado a ter filhos, tantos filhos quanto ele pode? Então, as linhas neopuritanas de hoje vão dizer que o cristão ele deve ter tantos filhos quanto ele pode, que é proibido a mulher usar anticoncepcional, que ela deve não usar anticoncepcional, e o marido deve também não tomar nenhuma, não fazer controle de natalidade, nenhum controle de natalidade, e eles devem se multiplicar o máximo possível, tá? Até o quanto eles puderem. Então essa é a norma, dessa exegese puritana. Então eu vou falar sobre diversos problemas com isso. Primeiro, o texto base para isso é a ordem de Deus, dizendo eles que é uma ordem de Deus em Gênesis, para que o homem ele se multiplique, tá? Mas o texto bíblico, ele foi dado a Adão no contexto em que ele foi dado, para que Adão e Eva, os primeiros seres humanos, eles se multiplicassem. Ok, isso é uma coisa que nós devemos atentar. Mas eles dizem que não, que esse texto ele é geral, ele é uma ordem geral para todo homem. Então o primeiro ponto que eu levantei ali é que esse texto foi dado exclusivamente para Adão, eles rejeitam. Mas se você pergunta para os mesmos neopuritanos, ou para muitos deles, sobre Mateus 16 e a Grande Comissão, eles vão dizer que aquele texto ele não se refere a todos, mas exclusivamente aos pastores. Ou seja, a Escritura não se refere toda a ordem da Escritura, ela não se refere aos crentes, Nem toda a ordem da Escritura. Algumas ordens são exclusivamente aos pastores, que é essa ordem de Marcos, capítulo 16, enfim, a ordem do ide por todo mundo, pregar o evangelho a todas as nações, enfim. Eles vão dizer que não, essa ordem é dada aos pastores e os crentes não devem, não precisam, vamos dizer assim, cumprir esse chamado de evangelismo. Isso aí é uma visão realmente bem distante daquilo que a Escritura ela se propõe, principalmente porque nós somos chamados a imitar. Sede meus imitadores, irmãos, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, como eu também sou de Cristo, O apóstolo Paulo, ele evangelizava. Ele também fala em Hebreus, lá no final de Hebreus ele diz: olha, imitai os vossos líderes, os vossos guias que primeiramente vos pregaram a palavra de Deus. Ou seja, eles pregaram a palavra de Deus e nós devemos imitar a fé deles, Então isso não está em desacordo com a Escritura, e não teria por que o texto de Marcos 16 e Mateus 28, que se referem ao evangelismo, se referirem exclusivamente aos pastores, Mas por uma arbitrariedade deles, esse texto se refere particularmente somente aos pastores, aos apóstolos, enfim, quem eles querem que se refira, e não a todo crente, Eles então criam uma casta de crente superior, Embora a Escritura diga que nós somos sacerdócio real, nação santa, raça eleita, eles vão dizer que não, só alguns são super ungidões, sacerdotes aí, que vão desempenhar o papel de evangelizar. Mas quando diz respeito lá a Adão no Éden, que é algo bem distante de nós em termos de tempo, num contexto em que existia só um homem e uma mulher, daí eles dizem: não, essa ordem aí tu tem que obedecer, é para todo mundo. Então é uma questão realmente de eu querer fazer que aquele texto seja aquilo que eu quero, entendeu? Realmente segue isso. A minha tradição diz então que se exploda a lógica, e é isso aí, que se exploda a coerência. A segunda coisa que se tem a dizer sobre o texto é que o texto diz o seguinte em Gênesis: Deus os abençoou e disse. Ou seja, aquelas palavras de Deus a Adão e Eva e aos animais que ele deu era para ser fecundo, sede fecundos, multiplicai-vos e encher a terra. Então, ser fecundo, primeiro, é uma bênção. Esse é o segundo ponto que eu estou abordando aqui. É que ele
a fecundidade é uma bênção, não é algo que você controla, é algo que Deus faz você ser fecundo ou estéril, ou não poder ter filho, no caso, né? Quer ser estéril. Mas eles dizem que não, que é uma ordem. Então você é obrigado a ser fecundo. Se você é estéril, você é obrigado a ter filhos, né? Essa é a premissa do entendimento deles. Então não existe, né? Mas 10 anos aqui não. Aí eles vão conseguir dar uma escapada. Aí multiplicar e encher a terra, né? Também, porque o texto está relacionado com a bênção de Deus. Então a bênção de Deus é que você seja fecundo, que você se multiplique e enche a terra, né? E domine sobre os peixes do mar, etc, etc. Então, as aves do céu, enfim. Então, esse é o segundo ponto, que o texto se refere à bênção de Deus a Adão e Eva, e não necessariamente a uma ordem expressa que o homem deveria fazer isso, porque senão não fizesse. Então, não. Os mandamentos de Deus, eles estão ali na lei, né? Se baseiam nos 2 maiores mandamentos e eles se desdobram ali em tudo que Deus ele prescreve para que o homem faça. É um princípio chamado de comando divino, né? Então você tem diversos problemas com isso. Outro problema que nós temos é que, por exemplo, existem a questão daqueles que têm a vocação do celibato, por exemplo, e aqueles que se fazem, né, celibatários, né? Jesus fala isso em Mateus 19, ele diz que muitos se fazem eunucos. Necessariamente não literal ali, né? Obviamente, porque a escritura ela não vai te obrigar a te castrar, né? Ela está se referindo ali a você se privar sexualmente a sua vida inteira em prol do reino de Deus. Então você não vai se multiplicar, você vai trabalhar para Deus, né? Então esses se fizeram eunucos, né, para o reino de Deus. Então se isso fosse um mandamento, eles estariam quebrando. Se fosse um mandamento geral para todos. Outra coisa, o apóstolo Paulo também, né, que manda imitá-lo, ele diz, né, eu preferi que todos vocês fossem como eu, né, solteiros, não tendo filhos, né, porque se você permanece solteiro a sua vida inteira, imita o apóstolo Paulo a vida inteira, você não tem filho nenhum. Aí você quebra o mandamento, se é um mandamento, né? Então, tem diversos problemas com essa visão aí. É uma visão realmente que inventa uma regra que não está na Bíblia, interpreta um texto arbitrariamente como sendo exclusivamente assim. Então, não se pode fazer. Geralmente é o não, a proibição, né? Ou então o deve, né? Ou seja, é um imperativo que não examina o resto da escritura. Você tem que seguir aquilo, não importa o que outra parte da escritura diga, eles não vão aceitar aquilo que a Bíblia está falando como defesa da sua própria consciência, né? Então nós podemos também falar sobre os filhos espirituais, mais um ponto, né? Então, eu devo multiplicar, né? Devo multiplicar. Vamos levar a palavra ao pé da letra. Então se eu me multiplicar por 0, né? Eu multipliquei. Mas tem que crescer, né? Não pode ser por 0. Tem mais uma coisa aí. A ideia não traz estritamente, né, uma literalidade, né? Então, mas aí tem que ser como eles interpretam, né? Dessa forma. E se eu multiplicar os meus filhos espirituais, evangelizar? Não pode. Por quê? Porque isso aí é um problema para eles, né? Problema para eles que na sua maioria dos neopuritanos eles são hipercalvinistas. E com hipercalvinista eu não estou falando da pessoa que crê que Deus decreta todas as coisas, até o mal, ativamente, porque eu creio nisso. Ou ocasionalistas, ou pessoas que realmente creem que Deus é soberano. Eu falo pessoas que não evangelizam ou que ficam perdendo tempo com debates na internet. Provavelmente não tem uma vida muito ativa na sua igreja local. São pessoas que vivem escrevendo, não vê evangelizando ninguém, não vê fazendo nada, só ali batendo papo furado e dando regra e lei e peso para cima dos outros.
Então, esses são alguns problemas, né, dessa ideia, e espero que você examine sua Bíblia, que sua Bíblia e leia somente os pontos que eu falei ali e perceba realmente que Deus está falando exclusivamente com Adão e Eva. Depois, quando ele vai abençoar Abraão, ele diz, né, que a descendência dele será como as estrelas do céu. Deus não diz para Abraão, vai lá e pega Sara, vai lá e tenha relacionamentos com ela, vai lá e faça. Não, ele vai dizer, do relacionamento dele com Sara vai nascer a descendência prometida. Ou seja, quando Deus quer fazer uma coisa, ninguém impede. Quando Deus quer que alguém nasça, não interessa se você está tomando um anticoncepcional, usando camisinha, ligou as trompas, arrancou o útero fora. Deus, ele é poderoso para criar uma vida, né? Obviamente a gente não vai incentivar as pessoas a tomarem esse tipo de atitude de maneira irrefletida, porque os filhos são uma bênção de Deus, né? E é um padrão da natureza a gente ter filhos, né? Agora, que nós somos como seres racionais que não podemos usar métodos contraceptivos, a Bíblia não ensina isso, né? Eles estão ensinando por sua conta e risco, até porque nós não vamos ficar tendo filhos aí de maneira, vamos dizer, irrefletida. Mas então quer dizer que não confia em Deus, né? Confia em Mamon, confia no dinheiro. E Jesus, quando ele chega para os discípulos, ele diz assim: qual é o homem que, ao ir combater contra uma cidade, não conta o número dos soldados que tem para ver se com tantos mil ele não consegue derrotar aquela cidade? Ou seja, planejamento. Jesus não é contra o planejamento, nem contra a inteligência. Quem é contra a inteligência, contra o planejamento, são essas pessoas aí que estão no século XVI, ainda permanecem lá no século XVI ali e XVII, né? Então eles não têm nenhuma compaixão, eles não têm contato com as pessoas. Para eles são os únicos que seguem os mandamentos de Deus. Aqueles irmãos de outras denominações que simplesmente, guiados pelo Espírito Santo, buscam a Deus, oram, trabalham na sua vida cotidiana, passam suas dificuldades, buscam em Deus refúgio, buscam na palavra de Deus consolo, na promessa de Deus, e não seguem esses mandamentos aí que eles inventam. Essas pessoas, elas não são cristãs para eles, né? Não, podem ser cristãs, mas como a justificação é pela fé, né? Mas eles não estão praticando obras, eles estão em pecado. A Bíblia diz que quem nasceu de novo não vive na prática do pecado, 1 João 3,9. Eu não acredito nisso. Isso é hipocrisia, é mentira. Se esses irmãos que ficaram a sua vida inteira, né, que você conhece vários, você que está me ouvindo aí, conhece vários irmãos, né, que as irmãs tomam contraceptivo, usam método contraceptivo, têm a vida ativa na igreja, são piedosos, são usados por Deus. Eles são pessoas que dão testemunho, que são cristãs, né, que leem a Bíblia, que estudam a palavra de Deus, que têm uma honra ao seu líder, ao pastor. Se esses irmãos aí, eles estão quebrando o mandamento de Deus, que é esse mandamento, nós temos diversas implicações para essas regrinhas que eles usam aí. A primeira implicação é que esses irmãos, eles não são irmãos, na verdade, eles são falsos cristãos. Eles não nasceram de novo. A Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado, ele não nasceu de novo. 1 João 3,9. A segunda implicação, essa é a primeira, a segunda implicação disso é que Deus falhou em fazer o que ele prometeu. Ele diz na sua palavra: eu colocarei o meu espírito neles e farei andar nos meus caminhos e me obedecerem. Ezequiel 36, 26, 27. E depois em Jeremias: imprimirei em suas mentes as minhas leis e gravarei em seus corações, né? Colocarei meu temor em seus corações para que não se apartem de mim. Jeremias 31. E depois o capítulo 32 de Jeremias, verso 40. Então, essas pessoas militam contra a promessa de Deus, né? Para mim, elas são só pessoas que militam contra a promessa de Deus, que elas não
não entendem o plano de Deus, não reconhecem quando Deus age, né, o que Deus está fazendo. O mesmo eu poderia dizer sobre diversos movimentos pneumatológicos antibíblicos, tá? Que seguem uma doutrina assim e vão condenar neopentecostais e pentecostais e manifestações espirituais, e muitos deles já até o pecado imperdoável cometeram.